Eu poderia apostar. Não foram poucas as vezes nos últimos anos que você ouviu que o capitalismo está destruindo o nosso planeta. A verdade inconveniente, porém, é que o socialismo é imbatível nesse assunto. Ao fim da cortina de ferro, cerca de 40% dos soviéticos viviam em áreas onde a poluição do ar excedia de 3 a 4 vezes o limite máximo permitido. O saneamento básico era precário. Em Leningrado, quase metade das crianças tinham doenças intestinais por beberem água contaminada. Metade do lixo sanitário de Moscou não era tratado. A situação era deplorável. Quando equiparado ao tamanho da economia, ao fim de seus dias, a União Soviética poluía cerca de 1,5 vezes a mais que os Estados Unidos, e os desastres se acumulavam. Os soviéticos precisaram de apenas 4 décadas para fazer o 4º maior lago do mundo, o Mar de Aral, evaporar. Seu desaparecimento é considerado uma das maiores tragédias ambientais da história da humanidade. O plano consistia em transformar a Ásia Central na maior região produtora de algodão do mundo, e o lago seria um instrumento fundamental para a empreitada. Só faltou aos russos combinar com o meio ambiente. E ainda há Chernobyl, o maior acidente nuclear da história, responsável por liberar uma quantidade de material radioativo 100 vezes maior que a das explosões das bombas de Hiroshima e Nagasaki. O desastre espalhou uma nuvem radioativa em grande parte da União Soviética em 1986. Quase 8.400.000 pessoas foram expostas à radiação. Segundo a ONU, pelo menos 20.000 casos de câncer de tireoide diretamente ligados à tragédia foram registrados entre 1991 e 2015. A destruição é tamanha que a área ao redor da usina nuclear não será segura para a habitação humana por pelo menos mais 20.000 anos. O problema ambiental era generalizado no bloco soviético. Na Polônia, 1/3 da população vivia em áreas de desastre ambiental. 65% das águas do país eram impróprias até para uso industrial, porque eram tão tóxicas que poderiam destruir os metais pesados usados. Na Cracóvia, uma chuva ácida chegou a destruir o teto recoberto de ouro de uma igreja do século XVI. Em Katowice, no sul do país, a acidez corroeu os trilhos de trem a ponto de limitar a velocidade de tráfego a 40 km/h. Na Tchecoslováquia, o uso excessivo de fertilizantes criou uma grossa camada de solo tóxico em amplas áreas rurais. Na região da Boêmia, a poluição era tão ruim que causava desflorestamento maciço. A concentração de dióxido de enxofre na região era 8 vezes maior do que nos Estados Unidos. Em Leipzig, na Alemanha Oriental, metade das crianças anualmente recebia tratamento de doenças advindas da poluição do ar. 80% das águas superficiais do país foram classificadas como impróprias para a pesca ou a natação, e 1 em cada 3 lagos foi declarado biologicamente morto por causa de décadas de despejo não tratado de resíduos químicos. Quando o Muro de Berlim finalmente veio abaixo, grande parte da paisagem da Alemanha Oriental estava completamente devastada. De 15% a 20% de suas florestas estavam mortas, e outras 40% seguiam o mesmo caminho. Problemas quase idênticos aconteceram na Bulgária, na Hungria, na Romênia e na Iugoslávia. Por ironia do destino, o colapso do comunismo reduziu a poluição em todos esses cantos.